Lívia apertava o envelope com força entre os dedos. Era tudo o que tinha, uma carta de recomendação simples e um crachá provisório da agência de empregos. Aos 19 anos, ela nunca tinha pisado em uma casa tão luxuosa quanto aquela. A mansão Montes, no alto de um condomínio fechado, parecia um palácio cercado de muros altos, portões automáticos e câmeras por todos os lados. Uma mulher de uniforme a recebeu na entrada com um olhar avaliador. "Você é a nova empregada?" perguntou, seca. "Sim, meu nome é Lívia." "É meu primeiro dia", respondeu, tentando esconder a voz trêmula. A casa era silenciosa por dentro, mas cheia de vida nos detalhes: pisos de mármore, escadarias de madeira escura, quadros caros. Lívia teve que segurar a vontade de olhar demais, para não parecer deslumbrada. Seu quarto seria no porão reformado, simples, mas muito melhor do que ela esperava. Ela logo conheceu Marta, a governanta, rígida mas justa, e outros funcionários da casa. No final da tarde, enquanto passava pano em uma das salas, ouviu passos firmes se aproximando. Quando levantou o olhar, sentiu o coração parar por um instante. Ele estava ali. Henrico Montes. Filho único do dono da casa, 26 anos, alto, com um olhar penetrante e uma postura que misturava arrogância e tristeza. Ele mal olhou para ela. Passou direto, com o celular no ouvido. Mas aquele momento, ainda que breve, deixou Lívia desconcertada. Não sabia que ali começaria a maior virada de sua vida. Nos dias seguintes, Lívia se acostumou à rotina da casa, mas Henrico continuava sendo um mistério. Sempre sério, reservado, passava pouco tempo ali. Quando aparecia, era para discutir com o pai sobre negócios ou com a noiva, uma mulher fria chamada Amanda, herdeira de uma rede de hotéis. Lívia lavava roupas e servia refeições, mas começou a notar que os olhos de Henrico a seguiam discretamente. Pequenos momentos. Ele passava pela cozinha, ela estava lavando a louça. Ele a olhava por um segundo a mais do que o normal. Ela fingia não perceber, mas o coração acelerava. Numa noite, ele a encontrou na biblioteca recolhendo livros deixados fora do lugar. Henrico entrou e fechou a porta atrás de si. "Você gosta de livros?" ele perguntou, aproximando-se devagar. "Gosto sim, senhor." "Desde pequena", respondeu, baixando o olhar. "Não precisa me chamar de senhor. Henrico é suficiente." Ela sorriu, tímida. Ele ficou olhando para ela por mais tempo do que deveria. Algo ali mudava, mesmo que nenhum dos dois soubesse nomear o que era. Numa manhã tensa, Henrico discutia com os pais na sala de estar. A voz dele subia. "Eu não vou me casar com Amanda. Esse casamento não é por amor, é um contrato sujo. É o que mantém nosso império de pé." Rebateu o pai. Lívia ouviu tudo escondida atrás da escada. Mais tarde, enquanto recolhia roupas do varal dos fundos, Henrico apareceu do nada. "Você ouviu tudo, não foi?" ele perguntou, encarando-a. Ela ficou sem palavras. "Tenho uma ideia louca", continuou ele. "E preciso que você aceite. Me ajude a fugir desse casamento." "Como?" "Eu? Por quê?" Ela gaguejou. "Case comigo no lugar dela. Por 3 meses. É um acordo. Eu te pago, e você pode ir embora com o dinheiro que quiser. Só preciso que todo mundo pense que eu estou casado." Lívia ficou pálida. "Eu sou só uma empregada, senhor Henrico." "Justamente por isso. Você não tem nada a perder. E talvez tenha muito a ganhar." A mente dela girava. Era loucura. Mas no fundo, uma parte dela queria dizer sim. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. O teto de gesso do pequeno quarto no porão parecia desabar sobre ela. Pensava na mãe, nos irmãos pequenos, na falta de dinheiro. Aquela proposta de Henrico era absurda, mas talvez fosse a única chance de sair da miséria. Na manhã seguinte, ela subiu à biblioteca e encontrou Henrico sozinho, como se já esperasse por ela. A tensão era visível nos olhos dele, mas ao vê-la entrar, ele ficou de pé. "Pensou na minha proposta?"
Perguntou, direto. Lívia respirou fundo e respondeu, com a voz firme, apesar do coração disparado. Sim. Eu aceito. Ele pareceu surpreso, mesmo que tivesse se preparado para ouvir aquilo. Em seguida, sorriu de leve. Ótimo. Começamos hoje. Hoje? Ela regalou os olhos. A festa de noivado estava marcada para esta noite. Vamos anunciar que houve uma mudança, e que agora, você é minha noiva. Mas precisamos ensaiar. Ela mal teve tempo de pensar. Foi levada para um salão de beleza, maquiada, arrumada, vestiram-na com um vestido azul claro que valorizava sua pele clara e os cabelos escuros. Quando voltou para a mansão, todos os empregados ficaram boquiabertos. Até Marta. Naquela noite, ao lado de Enrico, de braços dados, Lívia sentia-se em um mundo completamente novo. Mas o olhar de Amanda, do outro lado do salão, queimava como fogo. O pai de Enrico anunciou a mudança com um sorriso forçado, tentando manter as aparências diante da elite reunida no jardim da mansão. Como todos sabem, o amor é imprevisível. E Enrico nos surpreendeu com uma nova noiva. Esta é Lívia. Os cochichos começaram. Lívia manteve o sorriso tímido, mas o coração batia descompassado. Enrico, ao seu lado, apertou sua mão discretamente, em sinal de apoio. Amanda, humilhada, saiu sem falar com ninguém. Mas sua ausência foi o menor dos problemas. No dia seguinte, começaram a surgir mensagens anônimas no celular de Enrico. Ela é só uma empregadinha. Você vai se arrepender. Eu vou contar a todos quem ela é de verdade. Enrico ficou furioso. Protegeu Lívia a todo custo, até proibindo-a de sair sozinha. Mas ela começou a se sentir sufocada. Não estava acostumada com aquele mundo. Começava a se perguntar se havia feito a escolha certa. E então, numa noite, enquanto eles jantavam sozinhos na varanda, Enrico fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Você já foi apaixonada por alguém, Lívia? Ela corou. Nunca tive tempo para isso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois murmurou. Talvez esteja na hora de aprender. Aos poucos, a relação entre eles começou a mudar. O que era um acordo começou a parecer algo mais. Enrico tratava Lívia com gentileza, às vezes com carinho. E ela, apesar de relutar, sentia-se cada vez mais tocada por ele. Uma noite, ele a encontrou na biblioteca lendo sozinha. Sentou-se ao lado dela e ficou observando-a em silêncio. Você é diferente de tudo que já conheci, disse ele, quase num sussurro. E você é mais gentil do que parece, respondeu ela, com um sorriso tímido. Eles se olharam por alguns segundos a mais. O suficiente para que algo entre eles começasse a nascer. Mas do lado de fora da porta, Amanda escutava tudo. E em sua mente, um plano começava a se formar. Enquanto isso, um antigo funcionário da casa, demitido meses atrás por roubo, apareceu com uma carta misteriosa. Uma carta que falava sobre o passado de Lívia. Um passado que poderia destruir tudo. As manhãs na mansão dos Monteis haviam se tornado diferentes. Enrico, antes um homem frio e metódico, começava a sorrir com mais frequência. Era como se a presença de Lívia trouxesse luz para ambientes antes tomados por sombras. Mas Amanda não estava disposta a aceitar essa mudança. Quando soube que Enrico havia levado Lívia para um jantar beneficente, como sua noiva, ela quebrou um vaso de cristal no chão de seu apartamento de luxo. Essa garota vai se arrepender, disse Amanda, com os olhos incendiados pelo ciúme. Lívia, por outro lado, tentava se manter firme. Enrico a tratava com carinho, mas ela sabia que havia algo por trás daquele casamento repentino. E havia o beijo inesperado que ele lhe deu no carro, ao saírem do evento beneficente. Um beijo cheio de desejo, mas também de confusão. Não podemos, sussurrou ela após se afastar. Por que não? Enrico perguntou, olhando-a intensamente. Isso está crescendo entre nós, Lívia. E você sabe. Ela desviou o olhar, apertando os braços contra o próprio corpo.
Porque isso aqui ainda é mentira. Não posso me entregar a um conto de fadas que não existe. Mas será que era mesmo uma mentira? No sábado seguinte, Henrico levou Lívia à casa de campo dos Monteis. Ele queria apresentá-la à avó, Dona Estela, uma senhora de fala mansa e olhos profundamente observadores. Logo ao ver Lívia, a idosa a abraçou com um carinho raro. Você tem olhos sinceros, minha filha. O que está fazendo nessa confusão da nossa família? Lívia sorriu, um pouco sem graça. Acho que fui pega de surpresa, como todos. Ou talvez você seja a única coisa verdadeira nisso tudo, murmurou a avó, como quem prevê algo. Enquanto isso, Amanda preparava seu próximo passo. Contratou um investigador particular para cavar tudo sobre a vida de Lívia. Precisava encontrar algo, qualquer coisa, para destruir a imagem da nova noiva de Henrico. Na volta da casa de campo, Henrico e Lívia conversaram à beira da piscina. O clima era suave, quase íntimo. Sabe o que é estranho? Ele perguntou. Diga. Eu te trouxe para minha vida por impulso, por desespero, e agora, quando você não está por perto, sinto falta. Lívia olhou para o céu, como se as nuvens pudessem responder por ela. Às vezes, as coisas mais improváveis são as mais verdadeiras, ela disse, suavemente. Na segunda-feira, a bomba explodiu. O investigador contratado por Amanda entregou um envelope cheio de documentos. Nele, uma cópia do histórico hospitalar da mãe de Lívia, e uma carta antiga, escondida entre os papéis de um antigo processo de adoção mal concluído. Amanda correu para a empresa Monteis Holding com tudo aquilo nas mãos. Henrico precisa ver isso, disse a secretária. É sobre a sua noiva. Quando Henrico leu a carta, o mundo pareceu parar. A letra era antiga, o papel amarelado, mas a mensagem era clara. Se algum dia minha filha descobrir que foi trocada ao nascer, peço que me perdoe. Eu não tive escolha. Henrico ficou em choque. Isso não pode ser verdade. Amanda sorriu, vitoriosa. Sua empregadinha perfeita, talvez nem seja quem ela pensa que é. Ao confrontar Lívia, ela quase desmaiou. Isso é impossível. Minha mãe nunca me escondeu nada. Mas talvez ela tenha escondido de si mesma, disse Henrico, pegando sua mão. Vamos descobrir juntos. No fundo, ele já não conseguia mais imaginar um futuro sem ela, mesmo que o passado estivesse repleto de segredos. Seja quem você for, Lívia, eu já escolhi acreditar em você. E foi nesse momento que o verdadeiro drama começou. Era uma tarde chuvosa quando Lívia decidiu organizar os antigos pertences da falecida mãe de Henrico. O casarão tinha cômodos que ela mal conhecia, e ao vasculhar o sótão, encontrou uma caixa empoeirada com o nome de Helena, mãe de Henrico. Dentro dela, havia cartas, fotos e uma em especial, endereçada a uma mulher chamada Estela. Curiosa, Lívia leu a carta. Suas mãos tremiam conforme as palavras revelavam um segredo do passado. Helena tinha tido uma filha antes de Henrico, fruto de um romance proibido. Essa filha fora entregue para adoção à força, para preservar o nome da família Bastos. O coração de Lívia disparou. Será que ela decidiu guardar a carta e investigar por conta própria? Mas o destino parecia já ter preparado suas próximas dores e descobertas. Amanda não conseguia suportar ver Henrico feliz com Lívia. Aquilo a consumia. Desde que descobriu que o casamento entre eles era, inicialmente, uma fachada, decidiu que esperaria pelo fracasso. Mas ao perceber que estavam se apaixonando de verdade, seu plano mudou. Ela contratou um detetive particular para seguir Lívia, vasculhar seu passado e encontrar qualquer sujeira que pudesse usar. Queria destruir aquela menina pobre que, aos seus olhos, havia roubado seu lugar. O detetive entregou a Amanda fotos do orfanato onde Lívia havia crescido. Em uma delas, estava a diretora do lugar, Estela. Amanda sorriu com malícia. Aquela mulher da carta. Se Lívia fosse mesmo a filha perdida dos Bastos, Amanda agora tinha uma arma poderosa em mãos. E pretendia usá-la, custasse o que custasse. Lívia conseguiu marcar um encontro com Estela, diretora do orfanato, sem contar a ninguém. Levou a carta consigo e,
ao mostrar a senhora de cabelos grisalhos e olhos emocionados, ouviu uma revelação que mudaria tudo. Essa carta, sim, eu me lembro de Helena. Ela chorava tanto quando teve que entregar a filha. Lívia, minha querida, essa filha, é você. Lívia desabou. Sempre sentiu que havia um vazio em sua vida, uma ausência materna que nunca conseguiu preencher. Saber que era filha da mulher que todos reverenciavam na mansão Bastos era ao mesmo tempo um consolo e uma bomba. Mas antes que pudesse contar a Henrico, foi surpreendida por Amanda. Ela invadiu a casa dos dois com uma cópia da carta e revelou a todos, inclusive ao patriarca da família Bastos, que Lívia era uma filha ilegítima. A confusão se instalou, e as reações foram brutais. Henrico ficou sem palavras. Lívia, humilhada e em prantos, correu escada acima e trancou-se no quarto. Lá dentro, sozinha, sussurrou para si mesma. Eu não queria causar dor a ninguém, só queria ser amada. Os dias passaram com uma tensão crescente na mansão, e Lívia sentia que estava pisando em ovos. Henrico, por mais que tentasse manter uma aparência serena, estava claramente abalado com tudo que havia descoberto. O testamento do pai, as confissões da mãe e o pedido de perdão de Amanda haviam colocado sua mente em um turbilhão. Lívia passava boa parte do tempo no quarto, evitando cruzar com Amanda, mas também se afastando de Henrico. Ela precisava de tempo para entender o que sentia. Já não era só uma jovem sonhadora. Tinha enfrentado humilhações, mentiras, e agora sentia que sua dignidade precisava ser protegida a qualquer custo. Você está bem? Perguntou Sofia, entrando no quarto com uma bandeja de chá. Mais ou menos, respondeu Lívia, forçando um sorriso. Sofia sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Sei que tudo isso é difícil, mas o Henrico gosta de você. Ele me disse. Não com essas palavras, mas eu vi nos olhos dele. Ele está confuso. Está cercado de pressões. Amanda, a família, o passado, suspirou Lívia. Sofia sorriu, acariciando a mão dela. Então lute por ele. Não fuja. Naquela mesma noite, Henrico bateu na porta do quarto. Posso entrar? Lívia assentiu. Ele entrou devagar, com um semblante mais leve do que nos últimos dias. Eu precisava te ver. Precisava dizer que, eu estou tentando. Tentando entender tudo. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, você é a única coisa boa que surgiu na minha vida nos últimos tempos. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele se aproximou e a abraçou. Um abraço apertado, que falou mais do que palavras. A relação de Lívia e Henrico voltou a florescer, mas agora sobre bases mais sólidas. Eles passaram a conversar mais, a se abrir sobre seus medos, suas histórias, suas mágoas. Era como se tivessem se reencontrado como duas almas feridas que finalmente encontraram abrigo uma na outra. Amanda, por sua vez, começou a se afastar. O constrangimento e a percepção de que nunca teve de fato o amor de Henrico a fizeram entender que era hora de partir. Ela pediu desculpas a Lívia, em um momento silencioso na varanda, e partiu no dia seguinte. Henrico retomou seu posto na empresa, mas agora com a ajuda de Lívia, que começou a trabalhar com ele de maneira discreta, mas eficaz. Juntos, tomavam decisões, analisavam relatórios e planejavam o futuro. Você tem talento para isso, elogiou ele certa tarde. Acho que só precisava de uma chance. E agora tem uma vida inteira de chances pela frente, ele disse, sorrindo, e beijou sua testa. A mãe de Henrico, ao perceber a mudança no filho, passou a tratar Lívia com mais respeito. Havia ainda muito a superar, mas ela não era cega ao que estava diante dos olhos. Ele nunca foi tão feliz, disse Henrico certa noite, sozinha com o filho. Eu também nunca fui, respondeu ele. O clima entre eles era outro. A mansão, antes carregada de tensão, agora respirava mais leveza. Até os empregados notavam a diferença. O casamento de fachada estava prestes a terminar, mas desta vez não seria com separação. Henrico decidiu organizar uma cerimônia verdadeira, para selar o que agora era real. Lívia se emocionou quando soube. Você tem certeza disso? Perguntou ela,
com lágrimas nos olhos. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. A cerimônia foi marcada para dali a 2 meses. Simples, com poucos convidados, mas cheia de amor. Sofia seria a dama de honra. Lívia, a noiva mais linda que Henrico já vira. Nos preparativos, Lívia decidiu visitar o túmulo da mãe. Levou flores e contou, entre lágrimas e sorrisos, tudo o que havia vivido. Pediu proteção e agradeceu. Eu consegui, mãe. Consegui ser respeitada. Consegui amar e ser amada. Enquanto isso, na mansão, Henrico fazia planos para uma lua de mel especial. Queria que aquele novo capítulo fosse perfeito. Mas uma carta inesperada chegaria àquela casa, trazendo um último desafio. Um segredo do passado da família de Lívia, que voltaria para assombrá-los. O sol despontava no céu, tímido após a noite de tempestade que havia desabado sobre a cidade. No pequeno quarto onde Isadora agora morava com a pequena Ana, o silêncio da manhã foi interrompido apenas pelo canto dos pássaros e pelo som suave da respiração da criança ainda adormecida. Isadora se levantou, respirou fundo e se aproximou da janela. A brisa fresca tocou seu rosto como um lembrete de que a vida continuava. Depois de tantas batalhas, tantas humilhações e tantas perdas, ela estava de pé. Cansada, sim. Ferida, sem dúvida. Mas viva, e determinada a reconstruir o que ainda podia ser salvo. Ela olhou para Ana dormindo, tão serena, com os cabelos espalhados sobre o travesseiro. Seu coração se encheu de um misto de dor e amor. Aquela menina era sua luz, sua razão para seguir. Naquela manhã, Isadora decidiu que era hora de confrontar o passado de uma vez por todas. Ela já havia deixado o emprego na mansão dos Albuquerque, já havia rompido os laços com os antigos patrões que a haviam explorado e ferido. Mas uma parte sua ainda precisava de justiça. Ainda havia verdades que não tinham sido ditas. Ela então escreveu uma carta. Não para vingar-se, mas para libertar-se. Uma carta direcionada à senhora Clarice, a matriarca da família, que sempre fingira ser compassiva enquanto alimentava a arrogância e o preconceito dos filhos. Na carta, Isadora contou tudo: os abusos que sofreu, os olhares lascivos, os comentários maldosos, os dias de fome e humilhação. Contou também sobre o nascimento de Ana, sobre a traição de Augusto, e sobre a solidão que se seguiu. Não esperava perdão. Tampouco esperava compreensão. Queria apenas que soubessem a verdade. No final da tarde, ela deixou a carta na portaria da mansão e partiu sem olhar para trás. Mais tarde naquele dia, Clarice leu a carta com os olhos marejados. Pela primeira vez, algo dentro dela quebrou. A arrogância deu lugar ao silêncio, e o silêncio à culpa. O mundo que havia construído com base em aparências começou a desmoronar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isadora sentia uma estranha leveza. Pela primeira vez em anos, ela dormiu sem pesadelos. 2 anos haviam se passado desde aquela manhã decisiva. Isadora agora era professora em uma escola comunitária. Tinha terminado seus estudos com muito esforço, estudando à noite enquanto cuidava de Ana durante o dia. A pequena crescia saudável, esperta e com os olhos sempre atentos à mãe, como se soubesse a importância daquela mulher em sua vida. O bairro era simples, mas acolhedor. Os vizinhos a respeitavam, e ela se tornará referência para outras mulheres que enfrentavam dificuldades semelhantes. Era comum vê-la ajudando mães solteiras, organizando feiras beneficentes e lendo histórias para as crianças da comunidade. Numa manhã de primavera, enquanto Isadora arrumava a sala de aula, recebeu uma visita inesperada. Era Augusto. Ele estava diferente. Mais magro, o olhar cansado, os cabelos despenteados. Não havia arrogância em sua postura. Trazia um envelope nas mãos. Isadora, ele disse, com a voz trêmula. Preciso falar com você. Ela sentiu o coração apertar, mas manteve-se firme. O que você quer? Eu descobri que tenho uma filha. E que fui um covarde. Não estou aqui para pedir nada. Só queria pedir desculpas, e deixar isso com você, disse, estendendo o envelope. Ela o pegou, ainda desconfiada. É um fundo.
Abri em nome da Ana. Todo mês, parte do meu salário vai para lá. Não compensa o que fiz, mas é o que posso fazer agora. Isadora respirou fundo. Não respondeu. Apenas assentiu e voltou para a sala. Augusto se foi, sem pedir perdão novamente. Sabia que não merecia ser perdoado. Naquela noite, Isadora contou a Ana que o pai dela era um homem confuso, que errou muito, mas que agora tentava ser alguém melhor. A menina apenas abraçou a mãe e disse: Você é meu pai e minha mãe, mamãe. Eu não preciso de mais ninguém. Isadora chorou. Anos depois, Ana se tornaria médica. Criaria um projeto social em homenagem à mãe. E numa palestra emocionante, contaria a história da mulher que um dia foi empregada, humilhada e esquecida, mas que nunca deixou de lutar. E ali, diante de centenas de pessoas, ela repetiria as palavras da mãe. A dignidade de uma mulher não está no que os outros dizem sobre ela, mas no que ela constrói com coragem, mesmo quando tudo desaba. E todos se levantariam e aplaudiriam. Porque Isadora, mesmo ausente, ainda inspirava. Ainda transformava. E seria lembrada, para sempre, como a mulher que venceu o silêncio com sua verdade. O tempo corria diferente para cada um naquela trama de amor, segredos e redenção. A mansão Montes, outrora palco de tensões e jogos de poder, agora respirava uma atmosfera de transformação, ao mesmo tempo frágil e cheia de esperança. Lívia e Henrico, após os acontecimentos que quase os destruíram, estavam mais fortes. A verdade sobre o passado de Lívia não os separara, pelo contrário, os unira numa busca conjunta por justiça, paz e um futuro onde o amor pudesse realmente florescer. Naquela manhã de verão, o sol entrava com força pelos vitrais da biblioteca. Henrico estava sentado à sua escrivaninha, analisando alguns documentos da empresa. Lívia, ao seu lado, lia um livro que ele havia lhe emprestado, um romance antigo que ele guardava com carinho. Havia algo de encantador na cena, a simplicidade daquele momento, como se o mundo inteiro tivesse parado só para eles. Henrico, você acredita que tudo isso realmente aconteceu? Perguntou Lívia, fechando o livro com cuidado. É difícil acreditar que passamos por tudo isso e ainda estamos aqui, respondeu ele, sorrindo. Mas a gente está juntos. Ela olhou para ele, sentindo uma onda de ternura invadir o peito. Eu nunca imaginei que, da minha vida simples e cheia de dificuldades, pudesse nascer algo tão verdadeiro, tão bonito. Nem eu, confessou ele, segurando sua mão com firmeza. Foi então que o telefone tocou. Henrico atendeu com um ar sério. Sim? Respondeu. Era Sofia, a dama de honra, com uma notícia urgente. Senhor Henrico, a senhora Estela quer falar com você. Diz que encontrou algo importante no escritório antigo da casa de campo. A expressão de Henrico mudou instantaneamente. Levantou-se, pegou as chaves do carro e chamou Lívia. Vamos. Na casa de campo, Dona Estela os aguardava com um envelope envelhecido na mão. Seu rosto, embora marcado pelo tempo, refletia uma força admirável. Henrico, Lívia, encontrei isso entre os papéis do seu bisavô, disse ela, entregando o envelope. Henrico abriu com cuidado, tirando de dentro uma fotografia antiga e uma carta datada de mais de 50 anos. A fotografia mostrava um casal jovem, sorridente, com um bebê no colo, uma menina que se parecia assustadoramente com Lívia. A carta, escrita à mão, era uma confissão do bisavô de Henrico. Minha amada família. Se um dia esta carta for lida, peço que não julguem as decisões que tomei. Na juventude, tive que esconder um segredo que poderia destruir nossa linhagem e nossa honra. A menina da fotografia, minha neta perdida, foi entregue a uma família simples para protegê-la de inimigos que queriam acabar com nossa família. Eu a amava com todo o coração, mas tive que agir para salvá-la. Espero que um dia ela encontre seu caminho de volta para casa e para o amor que nunca perdeu. Lívia leu a carta em silêncio, sentindo o coração apertar. Ela não era apenas filha da Helena, não era apenas a filha ilegítima de uma família poderosa, ela era parte da história mais profunda e verdadeira daquela família. Então, eu sou mesmo parte dos Montes? Perguntou ela, a voz trêmula. Sim,
minha querida. Você é nossa bisneta, confirmou Dona Estela, sorrindo. Henrico se aproximou, emocionado. Lívia, isso muda tudo, mas de um jeito bom. Agora, a verdade está completa. Ela sentiu lágrimas escorrerem, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio e pertencimento. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Isadora continuava sua vida dedicada a Ana e à comunidade. A visita inesperada de Augusto tinha aberto um capítulo doloroso, mas também servirá para que ela fechasse outras portas do passado. Porém, naquela mesma tarde, um envelope anônimo chegou à escola onde ela trabalhava. Nele, havia uma carta e um documento oficial que provava que Augusto havia transferido uma quantia considerável para uma conta em nome de Ana, como prometera. Mas o que chamou a atenção de Isadora foi o pedido escrito com letra trêmula. Isadora. Sei que errei, mas quero que você saiba que, daqui em diante, quero fazer parte da vida da nossa filha. Não como antes, mas como um homem que tenta ser melhor. Peço, com humildade, que me dê uma chance de provar isso. Augusto. Isadora sentiu uma mistura de emoções, raiva, esperança e cautela. Ela decidiu que não responderia imediatamente, mas guardaria aquela carta como uma possibilidade, não para si, mas para Ana. De volta à mansão Montes, o clima era de preparação para o casamento verdadeiro. Lívia e Henrico haviam decidido organizar uma cerimônia íntima, onde apenas as pessoas mais próximas participariam, aqueles que realmente os apoiavam, que acreditavam no amor deles. Os empregados da casa foram convidados para ajudar nos preparativos, e a atmosfera de alegria era contagiante. Marta, a governanta que um dia a receberá com desconfiança, agora abraçava Lívia como uma filha. Você conquistou seu lugar aqui, menina, disse ela, emocionada. Na véspera do casamento, Lívia caminhava pelo jardim, sentindo a brisa fresca e o perfume das flores. O vestido azul claro, que usará na festa de noivado fingida, estava guardado. Amanhã, ela usaria branco, símbolo do recomeço. Henrico apareceu ao seu lado, trazendo uma pequena caixa de veludo. Para você, disse ele, entregando a caixa. Dentro, um delicado pingente em forma de coração, com as iniciais LR gravadas. Para que você saiba que este coração é seu, disse ele, olhando nos olhos dela. Ela sorriu, sem conseguir conter as lágrimas. Eu não sei o que o futuro reserva, Henrico, mas sei que quero enfrentá-lo com você. Ele a puxou para um abraço, forte e protetor. E eu prometo que nunca mais vamos fingir nada. O dia do casamento chegou com um céu claro e o calor suave da primavera. A cerimônia foi realizada no jardim da mansão, com flores brancas e lilazes espalhadas pelo ambiente. Sofia, com um vestido delicado, caminhou ao lado dos convidados. A música suave preenchia o ar, e Lívia entrou acompanhada de Dona Estela, que sorriu com lágrimas nos olhos. Henrico a esperava no altar improvisado, com um olhar tão cheio de amor que parecia que o tempo parava. Lívia Montes, começou ele, com a voz firme, hoje não estou casando com uma empregada, nem com a noiva de mentira de ontem. Estou casando com a mulher que me mostrou o valor do amor verdadeiro. Que me ensinou que coragem, honestidade e fé podem mudar até os corações mais fechados. Ela se emocionou e respondeu. Henrico, eu entrei nesta casa como uma desconhecida, sem saber quem eu era, nem para onde iria. Você me deu a chance de ser mais do que eu imaginava. Hoje, prometo ser sua parceira, sua amiga e seu amor, enfrentando tudo e todos ao seu lado. Ao trocar as alianças, o silêncio foi quebrado por aplausos e sorrisos. O casamento não era apenas uma cerimônia, era a vitória de dois corações contra as adversidades. Mas nem tudo estava resolvido. Naquela mesma noite, enquanto a festa rolava no salão, Amanda, que havia retornado à cidade para um último confronto, apareceu na porta, vestida elegantemente. Henrico, precisamos conversar, disse, com voz firme. Ele a olhou, calmo. Amanda, já superamos tudo isso. Por favor, vá embora. Mas ela insistiu. Não sem antes deixar claro que não vou desistir da nossa família. A verdade sempre vem à tona, e eu vou garantir que isso aconteça. Lívia, que ouviu a conversa da cozinha,
respirou fundo. Se é verdade que algo ainda pode nos separar, então que venha. Estamos prontos. Amanda saiu daquela noite com uma promessa: não descansaria até provar que o passado escondia mais do que todos imaginavam. Enquanto isso, Isadora recebeu uma notícia surpreendente. Ana, agora uma jovem determinada, havia sido selecionada para uma bolsa de estudos em medicina numa universidade renomada. Mãe, eu quero ajudar as pessoas como você me ajudou, disse Ana, emocionada. Isadora abraçou a filha forte. Você é a minha maior conquista. E assim, a história daquela família se transformava, de dor para cura, de silêncios para palavras, de afastamento para união. No final das contas, Lívia não era apenas uma empregada. Ela era a mulher que desafiou o destino, que enfrentou os fantasmas do passado, que encontrou seu lugar no mundo, não por acaso, mas por merecimento. Henrico, que um dia quis esconder sua verdade, agora vivia com orgulho. E juntos, eles mostraram que o amor verdadeiro é capaz de reescrever histórias, derrubar muros e construir pontes para um futuro melhor. A mansão Montes estava repleta de risos e vida. Lívia e Henrico tinham uma filha, Ana Clara, que brincava no jardim ao lado da avó Estela e da amiga Sofia. Amanda, embora distante, mantinha uma relação cordial, compreendendo que alguns caminhos precisam de distância para a paz florescer. Isadora e Ana viajavam frequentemente para visitar a família Montes, unindo as duas histórias que, apesar das dores, acabaram por se cruzar em uma teia de amor e superação. Numa tarde ensolarada, enquanto Lívia observava a pequena Ana Clara correndo feliz pelo gramado, ela sentiu uma paz profunda. Obrigada, mãe, sussurrou para o céu. Porque no fim, a verdadeira riqueza não estava no sobrenome, nem no dinheiro, nem no poder. Estava na coragem de ser quem se é, na luta por um sonho e na capacidade de amar, mesmo quando tudo parecia perdido.